A chuva caía torrencial sobre as ruas empedradas de Sintra naquela noite fatídica, quando a porta da casa ancestral dos Albuquerque se fechou com um estrondo definitivo atrás de Tiago. Saia daqui e nunca mais volte. Você é uma desgraça para esta família, berrou o pai, os olhos injetados de raiva, o rosto vermelho sob a luz fraca do ol. Tiago, com o coração em pedaços, desceu os degraus escorregadios, as lágrimas se misturando à água que encharcava seu casaco, sentindo o mundo desabar ao seu redor. Aos 25 anos, Tiago Albuquerque acabara de confessar aos pais que era gay, um segredo que carregava como um peso insuportável há anos. Em uma família tradicional de Lisboa, com raízes nobres e negócios prósperos no setor vinícola, tal revelação era como uma bomba. O pai, Eduardo, homem rígido e influente nos círculos conservadores portugueses, não hesitara em repudiá-lo na hora. A mãe, Isabel, chorara em silêncio no canto da sala, as mãos trêmulas, sem força para contrariar o marido. O irmão mais velho, Miguel, o filho perfeito, heterossexual, casado, executivo na empresa familiar, nem estava presente para testemunhar a explosão. Tiago caminhou sem rumo pelas ruas estreitas e nevoentas de Sintra, o frio cortando a pele, o peito apertado por uma dor que parecia infinita. Ele era designer gráfico, talentoso e independente, mas agora se sentia órfão de família, rejeitado pelo sangue que deveria protegê-lo. Como poderia sobreviver a isso? A sociedade portuguesa mudara muito desde os tempos da ditadura, mas em famílias como a sua, os velhos preconceitos ainda reinavam, disfarçados de tradição e honra. No bolso, o telemóvel vibrou. Era André, o único que sabia de tudo. André Lopes, professor de literatura em Cascais, 28 anos, aberto sobre sua homossexualidade, mas discreto na vida profissional. Eles se conheceram na universidade, em Lisboa, e o que começara como amizade evoluíra para algo mais profundo nos últimos meses, beijos roubados, conversas até alta noite, um apoio mútuo que Tiago agora precisava desesperadamente. Estou a caminho, disse André ao atender, a voz firme apesar da hora tardia. Fica onde estás. Vou-te buscar. Meia hora depois, André apareceu no carro antigo, os faróis cortando a chuva. Tiago entrou em silêncio, encharcado e tremendo. No apartamento pequeno de André, virado para o mar de Cascais, o calor do aquecedor e um chá quente começaram a descongelar o corpo, mas não o coração. Conta tudo, pediu André, sentando-se ao lado dele no sofá, a mão pousada gentilmente no ombro. Tiago relatou a discussão, as palavras cruéis do pai, o silêncio da mãe. Ele disse que eu não sou mais seu filho. Sou uma vergonha. André abraçou-o forte, o cheiro familiar de seu perfume misturando-se ao sal do mar que entrava pela janela entreaberta. Você não está sozinho, Tiago. Eu estou aqui. E isso não te define. Naquela noite, Tiago dormiu no quarto de hóspedes, mas o sono foi agitado, cheio de pesadelos sobre rejeição e solidão. Pela manhã, o sol de inverno filtrava pelas cortinas, e André preparou o pequeno almoço, pão fresco, queijo, fruta. Vamos pensar no futuro. Você pode ficar aqui o tempo que precisar. Os meses seguintes foram de adaptação difícil. Tiago encontrou trabalho freelance como designer, André continuou suas aulas. A relação entre eles aprofundou-se, passeios pela praia de Cascais ao pôr do sol, jantares caseiros, conversas sobre livros e sonhos. André falava de poetas como Fernando Pessoa, que escondia camadas de identidade, e Tiago sentia que, pela primeira vez, podia ser ele mesmo. Mas a ferida familiar não cicatrizava. Tiago evitava notícias da família, bloqueando-os nas redes. Até que, em março, uma chamada inesperada mudou tudo. Era o advogado da família materna, o avô António, que morrera semanas antes, deixara uma herança pessoal para Tiago, uma caixa com objetos e uma carta selada. O avô António fora uma figura distante, vivendo isolado numa quinta no Alentejo após a morte da esposa. A família raramente o visitava, como se houvesse um véu de mistério sobre ele. Intrigado, Tiago marcou uma reunião no escritório em Lisboa. André insistiu em acompanhá-lo. Pode ser importante. E eu não te deixo ir sozinho. No escritório elegante no Chiado, o advogado entregou a caixa de madeira antiga. Seu avô especificou que só você poderia abri-la. Há também uma pequena quantia em conta, mas o principal é isso. De volta ao apartamento, sob a luz suave da tarde, Tiago abriu a caixa com mãos nervosas. Dentro,
fotografias desbotadas, um relógio de bolso enferrujado, cartas amareladas e o envelope com seu nome. A carta começava assim: Meu querido neto Tiago. Se lês isto, parti. Escolhi-te porque, desde criança, vi em ti uma alma sensível, como a minha. Nunca contei a ninguém, nem à tua mãe, mas preciso que saibas a verdade sobre mim. Nos anos 50, amei um homem. Chamava-se João, um artista de Lisboa. Vivemos um amor proibido, escondido das vistas do mundo. Naquela época, era crime, pecado, loucura. Separaram-nos, forcei-me a casar, a ter família. Mas o amor por ele nunca morreu. Estas fotos são nossas. O relógio, dele. Quero que saibas que o amor verdadeiro não conhece barreiras. Se a vida te trouxer alguém especial, independentemente de quem seja, luta por isso. Há mais na quinta, um diário escondido. Vai lá. E perdoa-me pelo silêncio. Com amor eterno. Avô António. Tiago parou de ler, os olhos marejados. André, ao seu lado, pegou na carta, lendo em voz baixa. Meu Deus, Tiago. O teu avô era como nós. A revelação abalou Tiago. O homem que parecia tão distante partilhara o mesmo segredo, a mesma dor. E agora, esta carta abria portas para um passado oculto que podia mudar tudo na família. O choque da carta não se dissipou nos dias seguintes. Tiago relia-a obsessivamente, examinando as fotografias antigas, o avô jovem, sorridente ao lado de um homem bonito, de olhos expressivos, em poses discretas mas cheias de cumplicidade, uma mão no ombro, olhares trocados. André ajudava a decifrar as datas, os locais, praças de Lisboa, praias do Algarve nos anos 50. Ele sofreu em silêncio a vida toda, murmurou Tiago uma noite, enquanto jantavam à luz de velas no apartamento. Casou por obrigação, teve filhos, mas o coração pertencia ao outro. André assentiu, os dedos entrelaçados aos de Tiago sobre a mesa. Como muitos na geração dele. Mas ele deixou isso para ti, como uma bênção. A menção à quinta no Alentejo intrigava. O pós-escrito da carta indicava um diário escondido, algo mais. Tiago decidiu ir, preciso ver com meus próprios olhos. André, sempre protetor, arranjou folga na escola. Partiram de carro numa manhã clara de abril, a autoestrada levando-os para sul, passando vinhas e olivais dourados pelo sol primaveril. A quinta, perto de Évora, era um lugar belo mas abandonado, casa de pedra branca, jardim selvagem, vista para planícies infinitas. O caseiro, um homem idoso que cuidara do avô, entregou as chaves com um olhar triste. O Sr. António era bom homem. Falava pouco, mas sentia muito. Explorando a casa, poeirenta e cheia de memórias, subiram ao sótão. Sob tábuas soltas no chão, encontraram o baú mencionado implicitamente. Dentro, o diário do avô, volumes encadernados, e mais cartas trocadas com João. Tiago abriu o primeiro diário, datado de 1952. As páginas revelavam um amor apaixonado, encontros secretos em pensões de Lisboa, passeios noturnos pelo Tejo, o terror de serem descobertos. João é a luz da minha vida, escrevia o avô. Mas o mundo nos odeia por isso. Horas se passaram lendo. André preparou café na cozinha antiga, trazendo para o sótão. Isto é como um romance proibido. Mas o diário ia além do amor pessoal. Em entradas posteriores, o avô confessava uma descoberta familiar. Durante a guerra, a avó tivera um caso breve, e a mãe de Tiago, Isabel, não era filha biológica dele, mas de outro homem, um amigo da família que morrera jovem. Tiago congelou. Isso significa que o meu pai, Eduardo, não é neto verdadeiro do avô. André franziu a testa. E tu és bisneto por parte de mãe, mas a linhagem. Mais fundo no baú, documentos, certidões falsas, cartas da avó confessando o segredo ao marido, que aceitara por amor. O avô soubera tarde, perdoara, mas guardara tudo para proteger a família da vergonha. A revelação era explosiva. Se tornada pública, destruiria a imagem imaculada dos Albuquerque, o orgulho do pai de Tiago em sua linhagem pura. Ele deixou isso para mim porque sabia que eu entenderia o peso dos segredos, disse Tiago, voz trêmula. Por causa da minha orientação.
Naquela noite, dormiram na quinta, no quarto do avô. Deitados na cama antiga, sob o luar alentejano, André abraçou Tiago. O que vais fazer com isso? Não sei. Parte de mim quer confrontar o pai, mostrar que ele não é tão perfeito. Mas outra parte só quer paz. A viagem de regresso a Cascais foi silenciosa, cada um perdido em pensamentos. A relação com André fortalecia-se nessa partilha de vulnerabilidades, mas Tiago sentia uma tempestade interior, raiva pela rejeição, compaixão pelo avô, confusão sobre a família. Semanas depois, Miguel ligou inesperadamente. O irmão, que evitara contato desde a briga, parecia hesitante. O pai está doente. Pressão alta, stress. A mãe pediu para te avisar. Tiago hesitou. Por quê? Ele me expulsou. Eu sei. Mas família é família. A semente de reconciliação. Ou armadilha. Tiago marcou uma visita ao hospital em Lisboa, André ao lado para apoio. No quarto hospitalar, Eduardo parecia envelhecido, pálido. Isabel chorou ao ver o filho. Miguel cumprimentou friamente. Vim porque a mãe pediu, disse Tiago, direto. Eduardo virou o rosto. Não tenho nada a dizer. Mas Isabel suplicou, falem. Há coisas não ditas. A tensão era palpável, um confronto iminente pairando no ar. O quarto do hospital cheirava a desinfetante e tensão não resolvida. Tiago ficou à porta, André esperando no corredor por descrição. Eduardo, ligado a monitores, evitava o olhar do filho. Isabel segurava a mão do marido, Miguel encostado na parede, braços cruzados. Por que vieste? Perguntou Eduardo finalmente, voz fraca mas cortante. Porque a mãe insistiu. E porque, apesar de tudo, sou teu filho, respondeu Tiago, o coração acelerado. Um silêncio pesado caiu. Isabel quebrou. Eduardo, ele é nosso filho. O que disseste aquela noite? Foi o stress, o choque. Choque, Tiago elevou a voz. Eu contei quem sou, e tu me jogaste fora como lixo. Miguel interveio, baixa a voz. Pai está doente. Tiago riu amargamente. Claro, protege o herdeiro perfeito. A discussão aqueceu, palavras antigas ressurgindo. Mas Isabel, com lágrimas, revelou, o avô António deixou algo para ti. O advogado mencionou. Tiago gelou. A caixa já estava com ele, mas o resto. De volta a Cascais, Tiago debateu com André. Se eles souberem do diário, vai explodir tudo. André, sempre racional, sugeriu, usa para curar, não destruir. Mostra que segredos destroem famílias. Mas o destino acelerou. O advogado ligou, o avô deixara a quinta para Tiago, deserdando implicitamente os outros. Razão, para quem entende o verdadeiro amor. A família ficou furiosa. Eduardo, recuperando, convocou reunião familiar na casa de Sintra. Tiago foi, André insistindo em esperar fora. Na sala ampla, com vista para a serra, a confronto explodiu. Como ousas aceitar isso? Traidor, gritou Eduardo. Eu não pedi. O avô escolheu-me, rebateu Tiago. Miguel acusou, estás a vingar-te por seres assim. A palavra assim doeu como faca. Tiago, tremendo, tirou cópias da carta do avô do bolso. Leiam isto. O avô amou um homem. Sofreu como eu. Entregou as páginas. Silêncio chocante enquanto liam. Isabel chorou. O meu pai. Nunca soube. Eduardo empalideceu mais. Mentira. Para manchar a família. Mas Miguel, lendo o diário resumido, questionou, e há mais. Sobre a linhagem. Tiago hesitou, mas revelou parte. A mãe não é filha biológica dele. Caos. Isabel negou, mas documentos provavam. Eduardo, confrontado com sua própria impureza, desabou. Todos temos segredos, disse Tiago. O avô quis liberdade para mim. A reunião terminou em lágrimas e portas batidas.
Mas Isabel ligou dias depois: volta. Precisamos falar. Reconciliação lenta começou. Eduardo, orgulhoso, resistia, mas a doença amolecia-o. Enquanto isso, a relação de Tiago e André enfrentava testes. André recebeu proposta de trabalho no Porto, transferência possível. Se eu for, vem comigo? Perguntou uma noite na praia. Tiago temia perder a família em reconciliação. Não sei. Agora que as coisas mudam. Conflito interno, amor por André versus laços familiares. Um twist: João, o amor do avô, estava vivo no Brasil, idoso. Encontraram contato nas cartas. Tiago escreveu-lhe, contando da herança. Resposta veio: António foi o amor da minha vida. Obrigado por honrá-lo. Emocionado, Tiago mostrou à família. Eduardo, lendo, começou a quebrar. As cartas de João, enviadas do Brasil, chegavam como ecos de um passado vivo. O homem, agora com 90 anos, escrevia com caligrafia trêmula mas cheia de emoção. António e eu sonhávamos com um mundo onde pudéssemos andar de mãos dadas. Ele guardou nosso amor até o fim. Tiago leu em voz alta para André, os dois sentados na varanda com vista para o Atlântico. Isto prova que o amor resiste a tudo. André sorriu, mas a sombra da proposta de trabalho pairava. E o nosso amor? Resistirá à distância? Tiago evitou resposta direta, o medo de escolher paralisando-o. Na família, mudanças sutis. Isabel visitou a quinta com Tiago, revivendo memórias da infância. O pai era melancólico, agora entende porquê. Miguel, inicialmente hostil, começou a questionar os próprios preconceitos. Casado com filhos, sentia pressão similar na empresa. Eduardo, em recuperação, pediu para ver os documentos sozinho. Dias depois, chamou Tiago à casa. Sentados no escritório, o pai parecia derrotado. Li tudo. O António sofreu. E eu causei o mesmo a ti. Tiago esperou, coração disparado. Errei. O orgulho cegou-me. Mas mudar é difícil. Não era pedido de perdão completo, mas início. Enquanto isso, André aceitou a transferência temporária para o Porto, testando a relação. É a oportunidade. Mas se quiseres, fico. Tiago, dividido, sugeriu distância para refletir. Separação dolorosa. André partiu, chamadas diárias mantendo a chama, mas saudade crescendo. Sozinho na quinta reformada por Tiago, agora seu lar, ele mergulhou no passado do avô, restaurando a casa, plantando vinhas. Surpresa, um jovem vizinho, Rafael, arquiteto gay de Évora, ajudou nas obras. Amizade nasceu, atração sutil, mas Tiago fiel a André. Rafael partilhava histórias de sua própria rejeição familiar, criando conexão. Conflito, André, no Porto, sentia ciúmes à distância. Quem é esse Rafael? Perguntou numa chamada tensa. Nada aconteceu. És tu que amo. Mas dúvida cresceu. Clímax familiar, Eduardo sofreu novo ataque, grave. No hospital, pediu Tiago. Perdoa-me, filho. Quero conhecer o teu amigo. Tiago chorou. Reconciliação verdadeira. Chamou André, volta. A família aceita. André hesitou, preciso de tempo. A distância mostrou fraquezas. Coração de Tiago partiu-se novamente. A incerteza com André consumia Tiago. Chamadas rareavam, mensagens frias. Rafael, presença constante na quinta, oferecia ombro amigo, mas respeitava limites. Às vezes, o amor precisa de espaço para crescer, disse Rafael uma tarde, enquanto pintavam a fachada sob sol alentejano. Tiago assentiu, mas dor persistia. Família evoluía. Miguel confessou em jantar, ver o pai mudar fez-me pensar. Eu julgava-te, mas agora apoio. Isabel organizou encontro com João, que viajou de Brasil, frágil mas determinado. No aeroporto de Lisboa, emoção, João, cadeira de rodas, viu a quinta restaurada. António ficaria orgulhoso.
Histórias compartilhadas curaram feridas antigas. Eduardo, presente, ouviu em silêncio, lágrimas escorrendo. Eu repeti erros do passado, admitiu. Mas agora, vejo o amor de Tiago como válido. Bênção implícita. Mas André não voltou. Carta chegou, preciso encontrar-me. O Porto abriu portas, talvez fique. Tiago desabou. Amor profundo testado ao limite. Sozinho, focou na quinta, transformando-a em espaço acolhedor para a comunidade LGBT jovem, ideia nascida da carta do avô. Rafael ajudou, amizade virando apoio emocional forte. Atração mútua cresceu, mas Tiago resistia. Twist, André apareceu inesperadamente na quinta, meses depois. Errei. A distância mostrou que te amo mais que tudo. Abraço apaixonado, reconciliação. Mas Rafael, ferido, afastou-se. Triângulo emocional resolvido com honestidade. Família inteira reuniu-se na quinta para celebração, aceitação plena. A quinta no Alentejo, outrora abandonada, agora pulsava vida. Vinhas novas brotavam, casa restaurada acolhia amigos. Tiago e André, reconciliados, planeavam o futuro juntos. Eduardo, recuperado, visitava regularmente, conversa fluindo sobre passado e presente. O António legou-te mais que bens, coragem. João ficou em Portugal, morando perto, partilhando sabedoria com a nova geração. Miguel trouxe família, crianças brincando livres de preconceitos. Rafael encontrou amor próprio, abrindo ateliê em Évora. No pôr do sol, Tiago e André caminharam pelos campos, mãos dadas. A carta mudou tudo, disse Tiago. Quebrou silêncios, curou corações. André beijou-o suavemente. E nos uniu para sempre. A família, outrora fraturada por segredos e preconceitos, renasceu no amor verdadeiro. O legado do avô viveu, amor sem barreiras triunfa.